importância maior ainda, se bobear, é na renormalizabilidade das teorias que possuem simetria de calibre, né? Isso foi provado no nível quântico, né, pelo Toft, ganhou o prêmio Nobel, né? A prova dele é de 1973, por aí, né, e o prêmio Nobel dele saiu aí quase 30 anos depois, né, dessa história. Se ele não tivesse provado isso, você não teria confiança nenhuma no modelo padrão. Tá certo? Hoje em dia a gente fala de modelo padrão, de Higgs, de não sei o que, não sei o que. Isso está baseado no fato de que se mostrou que o modelo padrão é um modelo renormalizável. E, portanto, você pode usá-lo para fazer cálculos e extrair predições físicas dele. Tá certo? Para a renormalização do modelo padrão, é fundamental que você tenha simetria de calibre, né? Pelo menos do ponto de vista perturbativo. Mas o que significa esse termo, renormalizável? Quando você vai fazer teoria de perturbações, em geral numa teoria de campo, né, você encontra assim, ordem 0, tudo finito, legal, bonitinho, né? Ordem 1, tudo infinito. Entende? Essa é uma característica, né, vamos dizer assim, das teorias de campo. Desde 1930 e poucos, as pessoas perceberam que não era para levar esse infinito tão a sério assim. Se você conseguisse domar esse infinito, regularizar esse infinito, você tinha um procedimento sistemático para se livrar deles. Esse procedimento é a renormalização, né? Então a renormalização é o que permite que você faça de uma série perturbativa uma série onde cada um dos termos seja finito e você possa, portanto, comparar isso aí com a experiência. E esse procedimento é matematicamente bem embasado? Sim. Embora você vai encontrar pessoas de bom coração, bem intencionadas, mas sem o conhecimento necessário, que dizem que isso aí é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas esse procedimento eu garanto para você que ele é bem embasado, teoricamente. Eu sou a renormalização aquela história de tem um infinito e você esconde ele, é isso? É o que eu estou falando. Uma pessoa de bom coração, bem intencionada. É isso? Não, é o que se diz que é, né? Renormalização. É jogar infinito para debaixo do tapete. Né? Tem gente que fala isso. Eu estou jogando infinito. Variável, você deriva na outra. Né? Exatamente. Tipo assim, soma. Né? Você que deu esse exemplo, somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 1 sobre 12. Né? Uma coisa assim. Menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12 tá bom. Né? Quer dizer, tudo isso tem suas justificativas. E não é exatamente assim do jeito que está sendo dito. Né? Mas eu convidaria vocês, por exemplo, né, os que tiverem curiosidade e tempo, porque tem que ter tempo, né, e tem que investir, a ler um livro que deve ter aqui na biblioteca, né, do Scharf, chama-se Finite Quantum Electrodynamics. Né? Como é que é? Finite? Eletrodinâmica quântica finita. Né? Esse cara, ele calcula tudo na eletrodinâmica quântica sem renormalizar nada. Entende? Ele simplesmente fala o seguinte, olha, eu estou usando a teoria de distribuições singulares, que os matemáticos conhecem há muito tempo, né? Mais uma coisa a mais, que no caso de uma teoria com interação com o campo externo, não é uma imposição, é uma consequência. Mas no caso de uma teoria sem interação com o campo externo, eu só posso ver como interação, porque é uma condição chamada condição de causalidade. Ele coloca essa condição de causalidade mais a teoria de distribuições singulares, ele não faz renormalização nenhuma, calcula tudo. Ele fala, tudo isso que eu estou fazendo é completamente equivalente a você fazer a renormalização convencional dentro de um esquema particular que é chamado BPHZ. A diferença, sabe qual é? É que é muito mais fácil fazer renormalização do que fazer o troço. Você tem que estudar análise funcional até morrer. Bota análise funcional nisso. Né? Mas tudo está lá muito bem definido. Né? E é uma propriedade dos campos como distribuições com valores em operadores, de que funções de Green, ou seja, valores esperados desses caras no vácuo, né, são ambíguos na sua diagonal. Entende? É essa ambiguidade que
que as pessoas usam para subtrair os infinitos. Exatamente essa. Ambíguos por somas de deltas e suas derivadas. Esse é o tipo de ambiguidade. Isso é o que se traduz por você poder somar contratermos locais, né, e eliminar os infinitos. Trocando em miúdos, né, só para a gente não ficar aqui com, né, enrolação, o negócio é o seguinte: a diferença entre renormalizar do jeito do Scharf ou renormalizar do jeito convencional que o pessoal faz aí, é a mesma diferença de você ou trabalhar com a função, com a sua distribuição delta definida, né, vamos dizer axiomaticamente. Delta é um funcional que pega a tua função e te devolve o valor dela no ponto x0. Você pode trabalhar com a delta como um funcional definido dessa forma, não tem problema nenhum. Ele está bem definido, né? Como funcional linear, está completamente bem definido. Ou você pode trabalhar com a delta como limite de uma sequência de funções que converge para, né, que o efeito dela dentro de uma integral seja exatamente o efeito do funcional que você definiu. Por exemplo, uma sequência de gaussianas de altura 1 sobre epsilon e largura epsilon. Né? Você vai diminuindo a largura e aumentando a altura. Né? Isso é uma parametrização da delta. Você fala, delta é o limite dessa sequência de funções. Né? E você trabalha dessa forma, né, sem problema nenhum, se não me engano, essa é até a forma original do Schwartz aí. O Schwartz fez as coisas. Né? E não tem problema nenhum. Isso é o que você chamaria de regularizar a sua teoria. Você, ao invés de trabalhar com uma delta, trabalha com uma exponencial de largura epsilon e altura 1 sobre epsilon. Tá certo? Tudo que você faz é aproximado de ordem epsilon. Então, quando você manda epsilon para zero, tudo tem que funcionar. Né? Tá certo? Aí, nesse meio tempo, você usa as ambiguidades que você tem para subtrair os caras perigosos. Manda os caras perigosos embora. Quando você manda o epsilon para zero, não tem problema nenhum. Né? Então, a renormalização é, sim, um procedimento matematicamente bem definido, mas não é moleza ter acesso a essa definição matemática. Isso também tem que ser dito. Né? Requer um bocado de análise funcional na lata, para estudar. Bom, estava falando, deixa eu só terminar aqui, né? Estava falando que a simetria de calibre é uma simetria bem-vinda porque ela permite provar que uma teoria de calibre, né, do tipo, por exemplo, das que aparecem no modelo padrão, teorias de calibre não abelianas, que essas teorias de calibre são renormalizáveis e, portanto, eu posso tirar previsões físicas dessas teorias. No entanto, em certas circunstâncias, né, circunstâncias essas que estão longe de ser simplesmente acadêmicas, né, aparecem anomalias na simetria de calibre, tá certo? Essas anomalias na simetria de calibre aparecem porque a simetria de calibre ela compete com outra simetria, que é a simetria quiral. Essa simetria aqui, que deu origem à anomalia quiral. Né? Então a simetria de calibre e a quiral, elas combinam. Quando eu for satisfeita, você não é. Quando você for satisfeito, eu não sou. Você que escolhe. Bom, eu preciso da simetria quiral para o π0 decair em 2 gama. Eu preciso violar a simetria quiral para o π0 decair em 2 gama. Eu preciso da simetria de calibre para renormalizar, né, as minhas teorias físicas. Então a escolha é mais ou menos óbvia. Eu vou escolher a simetria de calibre e vou violar a simetria quiral. Mas tem alguns modelos, aqueles onde você tem os chamados férmions quirais, né, onde a simetria de calibre e a simetria quiral estão indissoluvelmente casadas. E aí você é obrigado a violar as duas. As duas. Para nossa surpresa, decepção, etc., essa miséria humana, não sei, né? O modelo padrão, ele é constituído de férmions quirais. O modelo padrão, esse aí, que está fazendo um sucesso danado, né? Com Higgs, não sei o que, não sei o que. Ele é constituído de férmions quirais. Então ele tem a anomalia quiral, a anomalia de Gage, para tudo quanto é lado. Né? Aí os caras, depois que eles se conscientizaram disso, isso foi há muito tempo atrás, né? Eles falaram, poxa, como é que a gente resolve isso? O único jeito de resolver isso, né,
era colocar as suas partículas em representações dos seus grupos cuidadosamente escolhidas, de modo que quando você calculasse a anomalia quiral, aparecessem uns fatores na frente que cancelassem. Então essa é a razão de você ter que ter tantas famílias de quarks quantas famílias de leptons no modelo padrão. Por quê? Porque você bota os seus leptons numa representação de SO2 cross 1, seus quarks em outra representação de SO2 cross 1, de modo que essa anomalia que vem de um setor do outro setor cancela completamente. E aí o modelo padrão é renormalizado, sem problemas. Né? Então, se a gente descobrir amanhã mais um quark, vai ter que ter mais um lepton. Vai ter que ter mais outro quark e vai ter que ter mais 2 leptons, porque as famílias são de 2. Você tem que ter uma experiência bionívoca deles, obrigatoriamente. Tem que cancelar a anomalia. E para cancelar a anomalia tem que ter o mesmo número de famílias de quarks e de leptons. Essa que é a brincadeira numérica para cancelar a anomalia. Né? Então, essa é mais uma consequência, vamos dizer, experimental de você querer cancelar a anomalia de Gauge. Você tem que ter o mesmo número de famílias leptônicas que famílias de quarks. E é o que acontece hoje. Você tem 3 famílias. Você tem elétron, neutrino do elétron, mu, neutrino do mu, tal, neutrino do tal, que tem nos quarks up, down, charm, strange, bottom, top, top, bottom. Né? São 3 famílias e 3 famílias. Tá tudo equilibrado, está bonitinho, ninguém pediu mais nada. Tá certo? De vez em quando aparece uma partícula por aí, os caras falam, quem pediu isso? Não, ninguém pediu mais nada, está tudo certo aí nesse ponto do modelo padrão. Se aparecer mais alguma coisa, você vai ter que esperar que apareçam outros leptons, outras coisas assim, outros processos assim. O LHC está parado, daqui a pouco o LHC volta a rodar, né? Então todo mundo trinque os dentes e veja o que vai acontecer. Certo? Pode acontecer de tudo por aí. Né? Eu juro que eu vou levar só 30 segundos para falar isso. Fala. Não, tem um tweet que avisa quando que o LHC está rodando. Ah, é? Não, é que eu falo com os caras aqui do sexto andar, do quinto andar, eles me dizem. Ou então eu vejo que eles estão lá fazendo shift, aí tudo bem. Em 30 segundos eu vou dizer para vocês em que eu trabalho. Né? Eu trabalho exatamente descriminalizando a anomalia de Gauge. Tá certo? Eu trabalho dizendo assim, não tem problema nenhum ter um cara como aquele ali, ó, com aquele lá, tá vendo? Legal. Certo? Até agora eu tenho alguns resultados preliminares que indicam isso, né? Mas são só preliminares. Muito longe, então eu não posso vender isso para vocês como uma resposta para nada. Isso é um tema de pesquisa, né, nesse momento. A posição oficial da comunidade é odiamos anomalias de Gauge, certo? Odiamos, queremos ver anomalias de Gauge pelas costas, tá certo? Não queremos anomalias de Gauge para nada. Então é essa a posição que eu tenho que passar para vocês como professor de curso oficial do CBPF. Né? Mas vocês fiquem sabendo que existe vida inteligente, certo? Além dessas coisas. Beleza. Fala. E se você quer dizer que, na sua pesquisa, que não tem problema nenhum de anomalia, mas se você não tiver problema nenhum com anomalia, você não tem uma justificativa para... Isso. Isso não parece coisa boa. Não, mas é melhor você estar com a verdade, mas perdido, do que estar achado, mas com a mentira. É verdade. Eu prefiro estar perdido, né? Mas estou com o coração tranquilo. Ao invés de estar me iludindo, né, por aí, né? E estar pensando, não, estou indo no caminho, né? Legal, então realmente você tem toda a razão. Isso daí não é uma coisa boa. Isso não estabelece um vínculo. Né? O fato de você ter cancelamentos de anomalias estabelece vínculos não só no modelo padrão, estabelece vínculos na teoria de cordas também. A teoria de cordas ela foi formulada como essa coisa de corda heterótica, SO32, E8, cross E8, porque esses grupos, quando eles são reduzidos a baixas energias,
eles terminam em teorias onde você tem cancelamento de anomalias. Entende? Professor, Então você vai arrasar um bocado de coisa, tirar um bocado de coisa em cima da mesa. Por isso ninguém gosta, por isso que eu tenho dificuldade para publicar essas coisas todas. professor, no fundo, se um dia... Essa última parte corta aí. No fundo, se um dia a gente começar a ver fenômenos que quebram conservação como essa de energia, o senhor vai ter a resposta na mão. Não. Eu acho que não tem isso. Não, peraí, energia é diferente, cara. Energia se conserva. Entendeu? Aqui é outro papo. Aqui eu não posso. Aqui eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que arrumar um jeito disso aqui dar zero. Entendeu? Arrumei um jeito. Agora, a pergunta que vem é, qual é a interpretação disso que eu arrumei? Né? O que isso significa no nível da integral funcional? O que isso aqui impõe como regra para a integral funcional? Parece que tem uma regra aí, sendo imposta. Né? Então, aqui a experiência já está do lado esquerdo do quadro, não tem papo. Né? Aí eu não tenho o que fazer. Lá não, lá tem muita coisa em aberto. A interpretação que você deu parece coerente. Não depende só de tempos futuros, você deveria ter passado também. É razoável, né? Mas o problema é o seguinte, ninguém manda fazer isso. Eu aqui arrumei isso, entende? A integral funcional não mandou fazer isso. Né? Eu que resolvi fazer assim, na verdade eu olhei para o determinante e falei, pô, eu tenho que tirar tenho que botar alguma coisa embaixo da diagonal. Né? Eu falei, claro, tem um jeito de fazer isso, bem fácil. Né? Que é esse aí, né? Mas a gente precisa de uma coisa mais consistente. Eu acho que, mas eu tenho que ter tempo para estudar isso e fazer algumas contas aí, né? Eu acho que isso tem a ver com a questão do ordenamento temporal. Né? Essa coisa aí, eu vou dar uma olhada no Hatfield também para ver o que ele diz, né? E da onde ele tira isso também. E vamos ver. Só um detalhe. A velocidade depender somente do instante posterior e anterior. Tá aí, mas será que poderia depender de mais instantes? Mais posteriores ou mais anteriores? Isso nos levaria talvez à segunda derivada, né? Coisas assim, né? Aí eu acho que não. Eu acho que não. Aqui você vê que a gente está somando as velocidades, né? A segunda derivada seria uma subtração também. Aí você terminaria aqui com xi mais 1 menos 2xi mais, né? Xi menos 1. Alguma coisa assim. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção.